Você consegue imaginar ficar 11 dias sem dormir? Agora pensa comigo. A maioria de nós já reclama quando fica uma noite sem dormir. A gente fica irritado, esquecido, com dificuldade de concentração, às vezes até fica doente. Mas no ano de 1963, um adolescente americano resolveu levar isso aí ao limite. Sem café, sem drogas e sem nenhum truque. Apenas a coragem e a teimosia. E claro, mais 2 amigos para ter certeza de que ele não ia conseguir dormir. Esse jovem era chamado Randy Gardner, de 17 anos. My name is Randy Gardner. E ele protagonizou o maior experimento da humanidade em privação do sono. O que começou com uma aposta para ganhar a feira de ciências se tornou um alerta científico de que a gente não pode brincar com o nosso relógio biológico. E o mais surpreendente é como, em menor escala, todos nós acabamos repetindo esse experimento, mesmo sem perceber. Então hoje eu vou contar essa história impressionante para você. Também vou explicar um pouco mais sobre a privação do sono e algumas reflexões eu vou trazer para que você possa melhorar a sua vida e entender melhor como funciona esse 1/3 do seu dia, que muitas vezes você pode achar que não está fazendo nada, mas que ele é extremamente importante para os outros 2/3. O desafio. O Randy não tinha nada de extraordinário, era absolutamente uma pessoa normal. Ele só tinha um problema, ele é muito curioso e bastante competitivo. E o recorde mundial de privação do sono que estava no Guinness da época eram 260 horas, que foi batido por um DJ. Aí o Randy pensou com ele mesmo: se eu superar isso, eu vou impressionar os juízes, vou ganhar a feira de ciências e o meu futuro está garantido. E ele então trouxe 2 amigos para embarcar nessa história com ele. O Bruce, que se tornou vigia do sono. Não era o Bruce Wayne, não. Era um Bruce qualquer. E o Joe, que registrava cada passo que ele dava. Na verdade, o carinha que ficava anotando o que estava acontecendo ali. Aliás, muito importante foi ele. Já o médico da cidade, ele se recusou a participar porque ele falou que aquilo era perigoso demais. De fato, ele tinha razão. Mas logo entraram em cena 2 gigantes. O tenente John Ross, da Força Aérea Norte-Americana, e o Dr. William Dement, que é um dos fundadores da medicina do sono. E assim então começou o desafio, começou a contagem. 0 horas, por enquanto. Nada de café, só resistência bruta. Vamos lá, dos dias 1 ao 3, que é a parte do falso herói. Nas primeiras 48 horas, o Randy estava eufórico. Jogava basquete de madrugada, dava entrevistas para a rádio. Ele estava se sentindo invencível. Já que estava quase indo pedir para o Tony Stark entrar para os Avengers. Mas a partir do 3º dia, alguns sinais começaram a aparecer. Reflexos lentos, fala arrastada, dificuldade em lembrar palavras simples. Em um momento marcante, ele estava segurando uma chave de fenda e perguntou: por que eu estou segurando essa esponja? E aí os amigos se olharam bastante preocupados. Mas o Randy insistiu: não, eu estou bem, eu aguento. E aliás, aqui eu quero já fazer a primeira reflexão. Quantas vezes nós também não dizemos: eu estou bem, eu consigo, quando na verdade a gente está exausto? A privação do sono, ela tem um efeito traiçoeiro. A pessoa acredita que está funcionando, mas na verdade o cérebro já está falhando. Agora vamos para os dias 4 a 6, parte do sonhar acordado, que você vai ver o que vai acontecer. No 4º dia, a linha entre sonho e realidade começou a desaparecer. O Randy começava a ver fumaça saindo dos armários vazios. As suas frases, aquilo que ele falava, vinha tudo quebrado. Só que ele achava e acreditava piamente de que estava tudo bem, estava funcionando normal e o raciocínio dele não tinha nada de problema. Aí veio um teste simples, que o Dr. Dement, eu não sei falar esse nome, Dr. Dement, é complicado, né? Mas o Dr. Dement, ele pediu então para o Randy começar a subtrair 7 de 100 e assim sucessivamente. Aí o Randy parou no 65 e disse: e agora? Como se tivesse chegado no final. E a explicação científica aqui é assustadora, porque o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico, pelo julgamento e controle, começa a desligar. E o cérebro entra em sono REM, mesmo acordado. Ou seja, ele literalmente sonhava de olhos abertos. E aqui tem muita gente que chega para mim e diz: mas eu só fico acordado até tarde, durmo pouco, não tem problema. Não tem problema, é? Estudos demonstram que só o fato de você dormir menos de 6 horas, vários dias consecutivos, você já tem perda de memória, problema no seu humor e mais uma série de outras coisas. Não precisa chegar a 11 dias.
Porque cada maratona de série, noite virada no trabalho, ou qualquer outra coisa que tire o seu sono por vários dias e você não consiga dormir no mínimo 6 horas, já começa a ser uma versão pequena desse experimento do Randy. E se você está curtindo essa história até agora, já deixa o seu like aqui e vamos continuar. Vamos lá, dos dias 7 ao 9 agora. Aí o bicho tá pegando. A partir do 7º dia, nossa, 7 dias sem dormir, pelo amor de Deus. O colapso já começou a se intensificar. O Randy chegou a olhar para a mãe dele e perguntou: "Quem é essa senhora?" E aí vieram os microssonos, que são pausas, lapsos de 10 segundos que o cérebro simplesmente desligava. E isso mesmo ele estando de olhos abertos, hein? E o Dr. William Dement ainda registrava ondas de sono REM, mesmo quando ele estava sentado e acordado. E nesse ponto, a paranoia dominava. Ele acreditava que a água estava envenenada e, portanto, recusava-se a beber água de qualquer jeito. Ele acabou perdendo 3 quilos em 2 dias. E para acertar uma cesta de basquete que ele conseguia fazer com uma certa facilidade, ele demorava alguns segundos para mirar e mesmo assim errava. E aqui vai uma reflexão para você. Quantas decisões ruins você já não tomou na sua vida porque não dormia direito? No trânsito, no trabalho, na vida pessoal. Um cérebro cansado aumenta em 70% a chance de causar acidente no trânsito. E muitas vezes a gente culpa a falta de sorte, quando na verdade o problema é a falta de descanso. Mas vamos continuar, porque ainda falta. Tem o dia 10 e 11. Sabe o que aconteceu? No 10º dia, o Randy mal conseguia falar. Quando as pessoas perguntavam o nome dele, ele demorava um bom tempo, alguns segundos, para responder. Ele começava a rir sozinho e falava: "As paredes estão me contando piadas e eu só estou ouvindo." Faltando poucas horas para ele bater o recorde, a sua visão estava duplicada e a coordenação quase inexistente. E depois de um tempo, o amigo dele, Bruce, disse que aquele não era mais o Randy, era apenas um corpo em pé. Mas aí vem, ele finalmente bateu o recorde. Foram 264 horas acordado. Ou melhor, 11 dias e 25 minutos. Você consegue imaginar um negócio desse? E ao deitar na maca, o Randy disse em voz baixa: "Quero dormir." Mas o cérebro dele estava tão hiperativo que ele demorou ao menos 14 minutos para conseguir adormecer. E quando ele finalmente dormiu, foram 14 horas direto, sendo que dessas 14 horas, 6 foram apenas de sono REM. Isso aí era o corpo dele cobrando a dívida. Nos dias seguintes, ele ainda tinha tremores, tinha dificuldade em escrever e ainda ouvia vozes baixinhas falando na sua cabeça. E o Randy, óbvio, virou celebridade, deu entrevista, saiu em jornal, TV. Mas meses depois a conta verdadeira chegou: insônia crônica. E ele disse em entrevista: "Foi como se meu cérebro tivesse aprendido a desligar errado." E ele nunca mais se recuperou totalmente. E aí o que aconteceu é que o Guinness retirou essa categoria. Isso porque a privação extrema de sono ela é considerada muito antiética, mesmo para essas competições e recordes. E muitos ainda dizem para mim, né? "Ah, não, dormir é perda de tempo. Eu quero ficar o máximo de tempo possível acordado, produzindo mais." Mas é justamente o contrário. Cada hora perdida do seu sono é um empréstimo contra a sua saúde. E ela vai cobrar com juros. Pode acreditar. Vamos aqui na ciência por trás do colapso agora. Porque a história de Randy abriu portas para a gente entender o que acontece com o cérebro na privação de sono. Então aqui o córtex pré-frontal ele começa a desligar primeiro. Julgamento, linguagem, controle emocional, tudo isso começa a ser perdido. O sistema límbico entra em estado de alerta, gerando ansiedade e paranoia. O córtex visual, que é responsável por processar a visão, começa a mandar sinais aleatórios e por isso que ele cria alucinações. E a nossa imunidade despenca. Após uma semana dormindo menos que o necessário, a produção de anticorpos pode cair até 70%. Então dormir pouco não te deixa mais forte, te deixa mais vulnerável. Você quer entender mais sobre isso? Quer se aprofundar mais nesse tema da privação do sono? Inclusive até para você mandar o vídeo para esse seu amigo que fala que dormir não é importante, que ele vai ser guerreiro, né? Vai dormir menos, vai fazer mais e tal, e tá tudo bem? Então dá uma olhadinha no vídeo de privação do sono que eu fiz mais aprofundadamente, com bastante ciência, exatamente para tratar desse assunto. Tá aqui no meu canal. O Randy levou o corpo ao limite por curiosidade científica. E nós fazemos versões menores disso todos os dias. Trocamos o sono por trabalho, séries, celular. A gente acha que está ganhando tempo, mas na verdade está perdendo a vida. O sono não é luxo, ele é uma manutenção vital.
É o reparo que garante a saúde, foco, equilíbrio emocional, atenção e tudo aquilo que você precisa para viver uma vida ótima. Se essa história te fez pensar, então já se inscreve no canal, deixa o seu like, já ativa o sininho para as notificações e aguarde os próximos vídeos, porque aqui a gente fala muito sobre sono e saúde mental. E se você quer ainda saber mais sobre o tema, participe das lives de quarta-feira às 8 da noite, que eu faço com um médico que é especialista no tema. Te aguardo lá!